Leão de Judá, estrela da manhã, a raiz de Davi, o único que pode nos fazer alcançar a salvação em Cristo, o único que pode transformar a sua vida, a minha vida, o único que pode mudar a nossa história. É o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Abra sua Bíblia em Lucas 6, versículo 35. E nós vamos falar um pouco sobre o que ele ensinou. Ele está voltando. E ele ensinou coisas para os seus discípulos aqui na terra colocarem em prática. Ele ensinou coisas que, se nós colocarmos em prática, nós vamos estar garantindo a nossa salvação. E que, se nós entendermos isso e praticarmos, nós vamos alcançar a salvação em Cristo. Lucas 6, 35. Na minha versão diz um pouco diferente daquela, ou talvez da que você tem. Diz assim: amem seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, não se preocupem com o fato de que eles não pagarão de volta. Assim a recompensa que virá do céu para vocês será muito grande, e verdadeiramente vocês serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bondoso com os ingratos e os maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amém? Amém? Amem os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, não se preocupem com o fato de que eles não pagarão de volta. Assim a recompensa que virá do céu para vocês será muito grande, e verdadeiramente vocês serão filhos do Deus Altíssimo. Nós estamos vivendo uma fase difícil. Estão querendo reescrever a Bíblia, incluir coisas que a Bíblia não diz. Estão querendo adaptar a verdade da palavra de Deus àquilo que o homem gostaria que fosse. Estão querendo transformar a verdade de Deus em algo ultrapassado, que não pode mais ser entendido ou colocado em prática na nossa sociedade de hoje, uma sociedade moderna, transformada, de mente aberta, que resolve aceitar todas as coisas conforme a mídia vai colocando dentro da nossa casa. Só que a palavra de Deus, ela é imutável, ela é verdadeira, você não tem como mudá-la. A partir do momento que você mudar um tio dela, você está condenado para aquilo que vem no futuro. E Jesus, desde o princípio, ele ensinou coisas que para nós são importantíssimas, mas a igreja ao longo dos anos foi se acostumando a não praticar. Você pode falar, mas é fácil para você, por algum motivo qualquer, você dizer que é para amar o meu inimigo. Ei, escute. Você veio aqui para adorar o Senhor hoje, para prestar atenção naquilo que está sendo falado através da sua palavra. Eu estou aqui na qualidade de profeta hoje para falar para você. Se você não quer ouvir, sinto muito. Eu não estou aqui para brincar de falar das coisas de Deus. Eu estou tremendo desde a hora que eu entrei aqui. Deus quer falar com você hoje aqui, porque tem coisa para você entender, para você aprender, para você praticar, porque senão, daqui a alguns dias, Jesus pode voltar, ou hoje mesmo Ele pode voltar, e se você não estiver praticando, você vai ficar.
Grandes homens de Deus aí dizem que eles não importam com cara feia, que cara feia é fome. Nós vimos grandes pastores brasileiros e de outras nacionalidades que falam a mesma coisa. Só que essa fome é a fome do mundo, não é a fome da palavra de Deus, porque a fome da palavra de Deus nos faz querer ouvir aquilo que está sendo ministrado. Há muito tempo eu não falo assim. Muito tempo. Há muito tempo eu não venho trazer aquilo dessa forma. O sangue de Cristo, ele não foi vertido na cruz por acaso, por uma brincadeira. Ele deu a vida dele para que você e eu pudéssemos ser salvos. Quando ele morreu naquela cruz, ele levou os nossos pecados lá. Mas existe uma coisa que chama-se responsabilidade individual. E cada um de nós vai, daqui a um tempo, prestar contas diante de Deus sobre aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando as coisas que estão acontecendo, ou profecias que estão sendo colocadas por servos de Deus, estão sendo faladas por servos de Deus. Mas eu sei de um profeta que falou recentemente nos Estados Unidos, no ano passado, final do ano passado, de coisas que estariam acontecendo na América nesse exato momento. E essas palavras que ele falou estão se cumprindo. E por causa daquilo que ele falou, inclusive a questão da confusão que está tendo lá hoje por causa da violência, a confusão das eleições, tudo da maneira como ele falou está acontecendo. Deus deu revelações em sonhos para esse homem. E nessas revelações em sonhos, diz que algo grande está para acontecer agora em novembro. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei se vai acontecer. Como aconteceu no primeiro momento do sonho dele, pode acontecer também agora, pode não acontecer. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que você está preparado para a volta de Jesus hoje? Você está preparado agora? Você está com a tua vida em ordem? Você está perdoando aquele que te ofende, o teu inimigo? O Espírito Santo me moveu a trazer essa palavra hoje. Eu vou dizer que depois dela, o meu sangue, o teu sangue estará livre das minhas mãos. Se acontecer alguma coisa com você. Porque eu vou dizer aquilo que ele mandou dizer. Não há tempo para brincadeiras mais. Ou você conserta a sua casa, a sua vida, coloca no altar, para de mentir, para de roubar nos impostos, para de fazer coisas, de passar os outros para trás, para de enganar. Se Jesus voltar nesse tempo e você estiver fazendo isso, você vai ficar. E o teu final vai ser lá no lago de fogo e enxofre junto com Satanás e os demônios. Eu não estou falando especificamente para ninguém. Eu não sei até se é para alguém que está vendo pela internet. Mas eu posso dizer para você o seguinte: presta atenção naquilo que Deus está falando com você hoje, porque amanhã você pode não ter outra chance. Nós precisamos entender princípios que Jesus nos ensinou. Entender e praticar. Há uma palavra que diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. E a casa de Deus é todo aquele que diz que é. Todo aquele que diz que é servo dele. Todo aquele que diz que serve a ele. O juízo de Deus vai começar pela casa dele. E pela casa dele também quer dizer a congregação dos santos, onde aqueles que dizem que são dele se reúnem em nome dele. Muitos generais de guerra de Deus, muitos pastores de nome, de peso,
de palavra, de ensinamento, foram arrebatados antes do tempo, por causa daquilo que está por vir. Muitos profetas de Deus foram tirados da terra, porque talvez não fossem suportar aquilo que está por vir agora. Você não precisa parar de trabalhar, você não precisa parar de querer conquistar os seus sonhos, mas você precisa fazer isso com a qualidade de um discípulo de Cristo, que obedece a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus e faz as coisas conforme Jesus disse que é para fazer. Você não precisa parar a sua vida e sair daqui agora, não, vou lá para a Inglaterra, vou lá para a África, vou lá fazer missão, vou largar tudo e vou fazer, porque você pode ter um chamado para ir para lá, você pode ter um chamado para estar trabalhando em uma empresa e ganhar a vida de uma pessoa só. Mas como as pessoas vão entender quem somos, se nós não damos testemunhos, muitas vezes, daquilo que devemos fazer como Cristo ensinou? Nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Discípulo é um imitador que copia e faz aquilo que o mestre ensina. Eu não tenho que julgar você. Quem te julga é a palavra, não sou eu. Mas é pela palavra que nós somos condenados também. E é pela palavra que nós somos salvos. Aquilo que nós fazemos contra a palavra de Deus nos leva à derrota, à perdição e ao inferno. A palavra de Deus diz que todo mentiroso, o lugar dele é no lago de fogo e enxofre. Porque ele vai estar junto com o pai dele. O filho vai junto com o pai da mentira, que é Satanás. Mentira não tem tamanho. Vou contar uma coisa para vocês. Que pesa aqui, ó. Omitir também é mentir. Porque se você sabe que a tua omissão tem uma consequência, você está pecando com mentira. Nós devemos olhar para nós, identificar em nós onde estamos errando. Nós precisamos olhar para nós, pedir a Deus e através do Espírito Santo nos mostre o que estamos fazendo de errado. Confessar diante de Deus esses pecados. Confessar diante de Deus esses pecados e pedir que, se nós não conseguimos nos arrepender verdadeiramente, porque muitas vezes nós sabemos e nós não temos força para nos arrepender e voltamos a pecar, cometendo os mesmos erros, nós temos que pedir: Espírito Santo, me ajuda a ter arrependimento verdadeiro. Me ensina a ser verdadeiramente arrependido pelos meus erros. Quando Jesus perdoava alguém, ou dizia: os teus pecados estão perdoados, você vai ver na Bíblia uma outra palavra que ele falava: vá e não peque mais. O ato contínuo de pecado, do mesmo pecado, significa que nós não nos arrependemos. Significa que nós precisamos buscar de Deus arrependimento verdadeiro. Toda vez que nós cometemos o mesmo pecado, nós estamos crucificando a Cristo outra vez. Toda vez que nós cometemos um pecado, nós estamos jogando no lixo o sacrifício que Jesus fez na cruz. Toda vez que nós fazemos o mesmo pecado, nós estamos dizendo: Senhor Jesus, o teu sacrifício na cruz não foi o suficiente.
Toda vez que nós olhamos para nós mesmos e não confiamos no poder da palavra de Deus, toda vez que nós não confiamos na força e autoridade do Espírito Santo, toda vez que nós não confiamos nas promessas de Deus e não avançamos para ela conforme Jesus nos diz para fazer, confiadamente, no trono da graça de Deus, sabendo que nós podemos nos chegar diante de Deus. Toda vez que nós não confiamos nessas coisas, nós não estamos confiando em Deus e no sacrifício da cruz. Se fosse para nós continuarmos da mesma maneira, se não fosse para nós mudarmos, não haveria sacrifício de vida, sacrifício de sangue, para comprar o escrito de dívida que estava sobre nós. Jesus, quando morreu naquela cruz, ele morreu para que cada um dos nossos pecados fosse perdoado, desde o princípio até o nosso último dia de vida. Foi para isso que ele morreu com o sangue dele e derramou o sangue dele naquela cruz, para que Satanás não tivesse poder sobre nós e nós pudéssemos entrar diante de Deus confiadamente, sabendo que o sacrifício de Cristo nos purifica de todo pecado. E mesmo nós sendo pecadores e nos arrependendo, nós confiamos que Jesus nos perdoou desses pecados e estamos então em condição de chegar diante de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus porque nós somos bonzinhos, porque nós não somos bonzinhos. Nós somos maus. Mas nós nos chegamos diante de Deus por causa do sangue de Jesus que foi vertido, derramado na cruz, que nos cobre. E Deus nos olha não como nós somos pecadores, Ele nos olha com o sangue de Cristo derramado sobre nós, o sangue que nos purifica de todo pecado. Mas toda vez que nós pecamos, nós estamos nos descobrindo do sangue de Cristo. Toda vez que nós não perdoamos alguém que nos ofendeu, nós estamos negando o sacrifício da cruz. Toda vez que nós não perdoamos alguém que nos magoou profundamente, nós estamos negando o sacrifício da cruz. Como diz o outro, é pai e bola hoje. Está aqui, ó. Meu coração está. Eu não sei o que está para acontecer. E não é porque eu vi profecia de alguém. É porque há 2 anos Deus tem falado conosco. Coisa muito forte está para acontecer. Eu não sei a sua vida como está, mas você deveria estar com ela no altar. Eu tenho erros que eu tenho que confessar diante da cruz de Deus, diante da cruz de Jesus, diante do altar de Deus, todos os dias da minha vida. Sabe uma coisa que eu aprendi? A não dormir sem confessar os meus pecados. A não dormir sem colocar o meu relacionamento com a minha esposa em ordem naquele dia. Porque se Jesus voltar quando eu estiver dormindo, eu espero que Ele me arrebate. Porque eu estou fazendo tudo para estar buscando a perfeição em Cristo Jesus. Sim, eu peco. Sim, eu caio. Sim, às vezes a gente se perde em alguma coisa. Nós não somos perfeitos, nós somos seres humanos. O único perfeito foi Jesus. Mas sim, eu confesso diante de Deus as minhas falhas. Eu peço perdão, eu me arrependo. Peço para mudar. Naquilo que eu não tenho força, eu peço para que Ele me ajude e transforme a minha vida. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, você veria que grande mudança Deus fez na minha vida. Se você me conhecesse há 4 anos atrás, você perceberia mudanças na minha vida. Se você me conhecesse há 1 ano atrás, e alguns de vocês conheceram há 1 ano atrás, mas tivessem convivido comigo, vocês perceberiam algumas mudanças na minha vida. Se você me conhecer hoje aqui e passar a ter relacionamento comigo, você vai ver daqui a 1 semana diferenças na minha vida. Porque a vida do discípulo de Cristo tem que ser em busca da perfeição em Cristo.
Nós jamais seremos perfeitos, mas temos que buscar alcançar a perfeição em Cristo. Isso significa viver a palavra dele, ser impregnado e cheio dela no nosso coração, ler, buscar entender, comer a palavra com a fome abundante, para que nós não possamos mais pecar, porque o que nos faz nos afastar do pecado e mudar a nossa história, a nossa vida, para como Jesus gostaria que ela fosse, é estar comendo a palavra de Deus, é estar estudando a palavra de Deus, é estar vivendo, praticando a palavra de Deus. Um adesivo de um peixinho no carro e uma briga de trânsito é um exemplo do que nós não queremos ver. Não é verdade? Uma discussão com alguém e as pessoas nos conhecerem como cristãos dentro do trabalho é algo que nós não queremos ver como discípulos de Cristo. O xingar alguém na rua e as pessoas saberem que nós somos discípulos de Cristo é algo que nós não queremos ver acontecer. Mas acontece. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Só que Jesus nos dá força para mudar. Sabe, o Espírito Santo, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Jesus disse que você pode pedir para que Ele venha e Ele vai vir, e você vai ser batizado nele, e Ele nos traz o entendimento e o conhecimento da verdade, e nos faz ficar pesarosos e com receio de descumprir aquilo que a palavra de Deus diz, que nós não podemos descumprir. O Espírito Santo faz com que eu e você tenhamos vontade de estar buscando mais conhecimento da palavra de Deus. Já estou terminando, irmãos. O Espírito Santo nos faz ter sede, vontade de estar na presença de Deus. Se você não lê um versículo pelo menos por dia, você não está alimentando a sua fé. Se você não para meditar no versículo, que você não está alimentando a sua fé. Mas nós precisamos mudar isso. Eu não sei o que vai acontecer hoje ou amanhã na vida de você, na minha, na vida de qualquer outra pessoa, mas eu sei que qualquer um de nós aqui está vulnerável. Se Deus disser que hoje é o nosso dia, se Deus disser que agora é o nosso momento, nós vamos simplesmente desaparecer desse mundo. E como está a nossa vida? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Não é conto de fadas, não é história da carochinha, vai acontecer. Em breve, a qualquer momento, num piscar de olhos, Jesus vai voltar, arrebatar a sua igreja. Os que ficarem viverão tempos de muita angústia, tempos de muita dor, tempos de muita tribulação. Sabe o que é isso? Guerras, perseguições, assassinatos, morte de pessoas íntimas e queridas. E todo aquele que não confessar que Satanás que o líder mundial, o anticristo, é o bambambam, e aceitar a marca da besta nesse período, todo aquele que não fizer isso vai ser morto, perseguido. Isso está para acontecer em qualquer momento. Pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 100 anos, mas está para acontecer. Mas nós precisamos estar preparados para que isso possa acontecer em qualquer momento. Como se Jesus viesse, num piscar de olhos agora, nós deveríamos estar todos preparados. A gente não sabe que hora o ladrão vai entrar dentro de casa para roubar as nossas coisas. Em nome de Jesus, não vai roubar as coisas de ninguém, não vai entrar na casa de ninguém. Mas a gente não sabe quando o ladrão aparece para querer roubar alguma coisa de alguém. A gente não sabe quando Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. Abra o seu coração nessa noite. Eu vou te chamar para se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Da sua vida é você quem sabe. Da sua vida é você quem sabe. Mas eu te digo mais uma vez, do teu sangue eu estou limpo hoje. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus,
Eu sei que essa noite foi uma palavra mais dura. Mas sei também, Senhor, que foi Teu Espírito Santo quem dirigiu. Sei, Senhor, que eu tenho que obedecer à Tua voz e não à voz dos homens. E ninguém me pediu para fazer outra coisa ou pregar outra palavra, não. Ninguém me falou para parar de pregar essa palavra, não. Porque eu sei que neste lugar nós temos liberdade no Espírito Santo para pregar aquilo que o Senhor nos disse para pregar. Aqui, graças a Deus, Senhor, nós temos porta aberta para ministrar aquilo que o Senhor nos dá como palavra. E nós somos gratos a Deus pela vida da liderança desta igreja. Pastor Gesiel, pastora Giane, que o Senhor levantou. Porque é um homem e uma mulher de Deus. Que entendem os teus propósitos. E Pai, nós te pedimos que essas palavras que foram ministradas nessa noite, que entrem no coração daqueles que estão ouvindo pela internet, daqueles que estão aqui presentes. Que haja, Senhor, uma semeadura, mas que haja mudança, que haja transformação, que haja crescimento, que haja entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Sara as feridas que precisam ser saradas aqui nessa noite. Cura, Senhor, o coração do aflito. E ajuda aquele que precisa transformar-se e não tem forças. Mas essa força vem do Teu Espírito, que pode fazê-lo mudar hoje aqui. Ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, Teu filho e Tua filha nessa noite, neste lugar. Em nome de Jesus.